Vamos lá então para os nossos estudos de Marcos, agora capítulo 6. Então vamos orar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, a igreja, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. E diziam: de onde vêm a ele essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada, né? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus falou para eles: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. E ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. O que esse evangelho diz para a gente? O que ele diz a você quando ele fala que Jesus foi à cidade dele de volta, né? Depois das viagens que ele estava fazendo com os discípulos? Entrou na igreja, ensinou, todo mundo ficou admirado com aquilo, mas surgiram aquelas ideias, aqueles pensamentos contrários, né? Por conta de ele ser de lá mesmo, né? Ser aquela pessoa que viveu naquela cidade, os irmãos e irmãs dele, que é da família, familiar, né? Primo, aqueles parentes dele, né? Então as pessoas diziam: os parentes dele estão por aqui. Ele foi criado aqui. E agora ele retorna com essa vida fantástica, nova que ele está vivendo agora, de curas e pregações fantásticas. Nós vemos que é fantástico, mas como é que pode isso vir dele? O que a gente pode tirar disso? Quem são as pessoas que estão na sinagoga, na igreja, agora pregando? E nós estamos duvidando do poder, agora em nome de Jesus, não mais o próprio Jesus em carne e osso na terra aqui. Ele vive, mas ele fala também por meio dessas pessoas aqui na terra. Pessoas que nós conhecemos, a família, nós conversamos com elas. São gente como a gente, não é ninguém extraordinário. Como é que nós tratamos essas pessoas que falam em nome de Jesus? Será que nós damos o crédito a Jesus? Será que nós vemos Jesus nelas? Será que Jesus, com a fé que nós temos nessas pessoas e em Jesus, que é aquele pelo qual elas falam, será que com a nossa fé em Jesus nós estamos permitindo que Ele faça muitas curas e milagres aqui onde nós vivemos? E como é que a gente responde a essa reflexão? Como é que eu vou ver de agora em diante as pessoas que pregam em nome de Jesus, que falam em nome de Jesus, que agem, que fazem as curas e milagres em nome de Jesus? Como é que eu vou tratá-las? Como é que vai ser a minha fé? O próprio Deus é que vai me dar essa fé genuína, mas eu também tenho que implorar, buscar. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que refletir para aumentar a minha fé diante daquilo que eu vejo que as pessoas estão fazendo em nome de Jesus, para que Jesus possa fazer mais. Jesus envia os 12. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então, chamando os 12, Jesus foi enviando aqueles 12 de 2 em 2, e deu a eles autoridade para expulsar espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles.
Então os discípulos, agora apóstolos, saíram e pregaram ao povo que eles se arrependessem dos pecados. Aí expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O que essa passagem pode dar de mensagem para a gente? Jesus envia os 12 discípulos, agora apóstolos, e dá a eles autoridade para que eles tirem os espíritos impuros. A primeira coisa que nós observamos é que os apóstolos, os enviados por Cristo, os que falam em nome de Cristo, têm autoridade para expulsar os espíritos imundos. E dessa forma, causar a cura e a libertação das pessoas. E aí, a primeira coisa importante é essa, né? A segunda são as instruções que ele dá para os discípulos. Não levar nada pelo caminho, a não ser um bordão. Esse bordão que era um cajado. Então, não levariam pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Não levariam comida. A comida ia ser alcançada no caminho. Saco de viagem, ou seja, onde iriam dormir, iria se arranjar no caminho. Dinheiro não iriam levar. Um calçado bem simples. E não levariam túnica extra. E aí a gente observa que Jesus quer que eles tenham fé que a providência divina vai atuar onde eles forem. Então lá eles vão ter providenciado tudo aquilo que eles precisam, inclusive a comida. Comida, sandálias que precisariam a mais, túnicas a mais, onde dormir e tudo mais. Tudo vai ser providenciado por Deus. Então Jesus quer que eles confiem. E essa mensagem também a gente pode entender que vem pra gente, né? Que a gente confie, que a gente entre com tudo na missão e confie na providência divina. Depois ele fala para entrarem na casa e ficar ali até partir. É uma coisa que é meio óbvia, né? Mas ele quis dizer até que se cumpra a missão toda. Então eles vão para a casa das pessoas com uma missão. E aí é espalhar a palavra de Deus, conversar ali com as pessoas até que apoiam os apóstolos na viagem e fazê-los testemunhas. Então que eles fiquem lá até que a conversa tenha o seu sentido cumprido. E aí vão partir da casa. E se em alguma casa ninguém recebeu os apóstolos, ou eles não forem ouvidos, Jesus fala que eles saiam de lá e sacudam a poeira dos pés, quer dizer, sai de lá e deixa lá o que é da casa. Sacode a poeira dos pés, não leva nada. Mostra, é um gesto dizendo que aquela escolha que eles fizeram é deles. Sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Quer dizer, já eles, os discípulos, mostrando para casa e para Deus que a missão foi feita e eles recusaram. Então, dito isso, os discípulos saíram e pregaram ao povo que eles se arrependessem. É que quando vierem falar para a gente tem que acolher a mensagem. E tem que ajudar aqueles que vêm trazer para a gente a mensagem. A gente tem que pedir a Deus para que dê essa clareza, esse discernimento para a gente entender que aquilo é de Deus, não blasfemar, né, não ir contra isso. E acolher e ajudar a missão. Então eles vão à casa das pessoas levar a boa nova do céu que Jesus está pregando, de tudo aquilo que a gente tem que fazer aqui na terra para alcançar essa nova realidade, mas que o objetivo dessa conversa toda é o arrependimento dos pecados. As pessoas têm que se arrepender dos pecados para começar esse novo aprendizado. Eles expulsavam muitos demônios, o poder dado por Jesus, e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, isso acontece até hoje. A mensagem que passa para a gente é aceitar o que vem da palavra de Jesus, aceitar as pessoas que estão dando para a gente a palavra de Jesus, e essas pessoas também, quando expulsarem os espíritos ruins, expulsarem os demônios e fizerem as curas, nós temos que dar crédito, temos que crer que Jesus está atuando ali. Talvez muitos que são enviados por Jesus não conseguem fazer essas curas e a expulsão desses demônios por falta da nossa fé, como Jesus mostrou. Ainda agora nós vimos, né, que ele mesmo, pessoalmente, não conseguia fazer muita coisa na cidade dele. Então essa história toda termina aí.
Jesus mostrou o exemplo na cidade dele, ele mesmo fazendo, e depois ele mostra como foi feito depois com os apóstolos. E essa continuação vem até hoje. Pessoas pregando em nome de Jesus e como uma população reage. Como nós reagimos? João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Então Herodes começou a conhecer a história de Jesus. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Por isso atuam nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Outros ainda falavam que ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Então igualavam Jesus a um profeta. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, ele falou: João, a quem eu mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos. Então ele foi nessa linha, Herodes, né? Achava que Jesus era uma ressurreição de João. E aí a gente vai ouvir aqui a história, né? Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João. Ele o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, com a qual ele se casara. Ele se casou com Herodias, que era a mulher do irmão dele, e por causa dela ele matou João Batista. O Herodes matou João Batista. Porque João Batista falava para Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Por isso, nem Herodes, né, mas Herodias, que era a mulher, que era do seu irmão e que Herodes assumiu para si, Herodias, a mulher, o odiava João Batista e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo. Não podia matar João Batista porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando ele o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Herodes gostava de ouvir João Batista, mesmo com aqueles pontos ali sensíveis que João levava para ele, né? Que não estavam corretos. João pregava, falava coisas boas que o rei gostava, mas também repreendia os pecados. Finalmente, aconteceu uma ocasião oportuna para Herodias, para a mulher. No aniversário do rei Herodes, né, ele ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galileia, as pessoas nobres da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. Então Herodias tinha uma filha, provavelmente treinou a filha naquela dança, viu que a filha tinha aquele dom. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias veio dançar para Herodes. E o rei gostou muito e falou para a jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E sob juramento o rei prometeu: seja o que for que você me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela pediu um tempo ali, saiu e perguntou para a mãe: o que eu vou pedir dele? O que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Voltou correndo, né, antes que o tempo acabasse, e falou: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dele e dos convidados, ele não quis rejeitá-la. Naquele momento ali não tinha como lhe negar. Então ela aproveitou essa situação e pediu. Então o rei imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça de João num prato. Ele a entregou para a jovem, e essa entregou a cabeça de João para a mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram em um túmulo. O que essa passagem quer dizer para nós? Como nós podemos responder? Nós vemos aí que João Batista, que era um pregador, né, da palavra, um anjo enviado por Deus, como já foi dito pelo profeta, ele repreendia, claro, falava da palavra e repreendia. E nisso a mulher do Herodes não gostou. Aí eu observo que Herodes ouvia João atentamente, então ele ouvia toda a palavra de João, tanto as coisas boas quanto as repreensões. Já Herodias não ouvia João Batista, né? Ela só soube da parte ruim. Ela sabe que João Batista repreendeu o rei com relação a ela. Então ela entendeu a mensagem por aí. A
gente vê então que é importante que a gente, claro, a gente vai ter repreensões na caminhada religiosa. Nem tudo que a gente faz é lindo. A gente tem que ter um aprendizado. É lógico que a gente vai cometer erros, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e nós temos que nos ajustar para isso, né? E aí olha o tratamento que foi dado para aquele que vem dar a palavra e que vem repreender, né? Qual é a lição que nós podemos tirar disso? O que nós fazemos com as repreensões que nós temos? Ou será que a gente abandona a palavra quando a gente ouve a repreensão? A gente quer matar, entre aspas hoje em dia, né? Talvez, quer matar aquele que traz a palavra, porque junto com a palavra vai vir a repreensão. Em Cristo, por Cristo e para Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.